Obesidade é doença. As pessoas, às vezes, têm um conceito deturpado que obesidade é Estética. focado só para estética. E não, né? A gente sabe que não, que é uma doença que implica inúmeras complicações. Então, eu tenho buscado muito trazer essa questão de prevenção para quem não é obeso, para quem já está em sobrepeso, para que não chegue a uma obesidade. Mas hoje, né, para quem me acompanha até nas redes sociais, olhando até o meu perfil e o estereótipo, sempre tem aquele julgamento, acreditam que eu sou a médica dos marombas da academia, e não, né? Os meus pacientes são pacientes obesos, né? Obesidade 1, 2 e 3, que eu foquei só nisso. E são pacientes mais velhos, que não tinham entendimento, né, do que é uma vida saudável, do que é um comportamento alimentar saudável, qual a importância, né, dos hábitos saudáveis. Isso inclui, né, desde uma coisa simples, que é beber água, e atividade física, né, sono de qualidade, enfim. Todos os pilares, né? A gente fala muito sobre isso. Então, você gosta de trabalhar essa prevenção, né? Acho que tudo hoje em dia está tendendo a isso, né? A prevenir as doenças, não esperar elas se instalar mesmo. E realmente é muito subtratado mesmo a obesidade, assim, do diagnóstico, assim, de quem tem o diagnóstico de obesidade, pelo menos grau 1, menos de 20% das pessoas estão sendo tratados, assim, recebendo tratamento. Então, é muito importante, porque a gente sabe que vai acabar evoluindo com alguma complicação, né? Não existe aquela obesidade saudável. Aliás, assim, existe em um caso, né? Eu costumo falar que tem um caso que existe, que é quando aquele paciente foi, por exemplo, obesidade grau 3 ou 2, e ele mudou todo o estilo de vida dele, perdeu um peso considerável e ainda está em obesidade 1. Então, a gente sabe que ele teve uma melhora na saúde muito importante, em prevenção de doenças, mesmo ainda estando no nível de obesidade. Então, a gente também tem que olhar o contexto e o histórico pessoal, né, de cada caso. Não dá para negligenciar, né, e dizer que é saudável, não é, né? Até porque, vamos falar também, eu quero te perguntar, Camila, hoje em dia tem muitas pessoas, né? Agora a Andrea falou de dados, as pessoas estão engordando, né? Estão tendo uma vida menos saudável, né? Mais estática, né? Saindo menos de casa. Eu vejo nos consultórios mesmo alguns pacientes que querem sair, às vezes não tem companhia porque as pessoas não têm saído, né? E isso também diminui o metabolismo. Então tem várias teorias sobre por que essas pessoas estão engordando. Queria saber de você, qual seria a sua teoria? Então, a André falando, né, sobre essa questão de ser saudável, não ser saudável, juntando com a sua pergunta, as duas perguntas, no meu conceito, no meu conhecimento, no que eu tenho buscado, se resume a um ponto, né? Então, o que seria saúde? Né? O que seria contextualizar saúde? Para você falar se a pessoa que está acima do peso é ou não saudável. Então, hoje a gente sabe que o VO2, né, máximo, ele é o que caracteriza a nossa longevidade, o nosso tempo de vida, a nossa expectativa. E como eu vou fazer para ter um VO2 máximo, né, num bom nível, praticando atividade física? Explica para as pessoas. Então pode um pouco ser, melhor. pode ser a questão, né, ser uma pessoa sobrepeso saudável, obesa saudável, tudo vai realmente depender do contexto. Por quê? Como a Karen falou, a questão do sedentarismo já é a principal causa de prognóstico ruim para mortalidade, para adoecimento. E a questão da obesidade, ser ou não saudável. Então, assim, no meu contexto, dentro do que eu até hoje, né, estudo e entendo, para você ter, né, saúde, você precisa ter um VO2 máximo em níveis ótimos. E como eu conquisto esse VO2 máximo, né? Como eu conquisto esse VO2 ótimo? Praticando atividade física, né? Então, a atividade física, ela vai além do emagrecimento, até porque se você faz atividade física e não coloca um déficit calórico associado, você se torna uma pessoa ativa, né? Uma pessoa que pratica esporte, atividade física, porém isso não vai impactar no seu emagrecimento. O emagrecimento, ele vai ser impactado diretamente pelo
contexto, que também nunca é uma única coisa. Mas hoje, daria sim para a pessoa ser um pouquinho acima do peso e falar, não, essa pessoa é saudável, desde que dentro de uma ergospirometria, dentro de uma calorimetria, ela tivesse um VO2 que estaria em níveis ótimos. Tem algumas pessoas que não sabem o que significa o VO2 máximo. Então, só para explicar que é um parâmetro, né, que quando a gente faz alguns exames mais específicos, como a ergospirometria, ou alguns relógios também eles fazem, né? É que hoje em dia, assim, o VO2 máximo, ele vê a sua capacidade pulmonar. Ele vê como que você está conseguindo ventilar, o quanto você está conseguindo produzir de oxigênio. Então, mostra nossa capacidade de oxigênio. De atividade física, né? Nosso condicionamento físico. De uma certa forma. Exatamente. Certo. Então, é um ótimo parâmetro. E aí, né, tem essa questão, né, da pessoa conseguir metabolizar melhor, né? E aí ter um VO2 também melhorado. Mas tem uma questão inflamatória também, né? Que na psiquiatria eu vejo muito isso, assim, os pacientes que têm doenças psiquiátricas, né? Quando você vai fazer alguns exames clínicos mesmo, só para avaliar como que eles estão, você vê, tem até alguns estudos com PCR, né? Que é a proteína C reativa um pouquinho aumentada, porque a inflamação deles está aumentada. E nos pacientes que têm essa obesidade, isso também ocorre, né, Camila? E no sedentarismo, né? Piora mesmo. Hoje, até se a gente for ver nas redes sociais, tem se falado muito em inflamação, desinflamar, você precisa desinflamar, né? Então, como está contextualizada a questão inflamatória, né? Então, a inflamação, né? Ela é um processo onde a pessoa, ela acaba aumentando, né? Todo vamos dizer assim, toda a sua parte imunológica... Todas as respostas, cascatas, né? Uma chuva de... Exatamente. Então, fica a inflamação no contexto. Se a gente for pensar uma pessoa com amidalite, ou uma pessoa com sinusite, ou uma pessoa... Coisas que são mais comuns, né? Se a gente for analisar. Ou se a gente for pensar numa gastroenterite. Ou seja, toda a ite, né? Que é um processo inflamatório. Sinusite, rinite. Todas as ites, elas vão trazer o quê? Vão trazer essa cascata de... Uma inflamação aguda, né? Uma inflamação aguda, de substâncias agudas. Então, citocinas inflamatórias, células de imunidade, tudo isso vai ser desencadeado, vai ser recrutado. E aí, o que acaba acontecendo? Dentro de todas as doenças, né? Doenças psiquiátricas, doenças gastrointestinais, a própria obesidade, a reação inflamatória, ela vem da onde, né? Se a gente for analisar, ela vem do contexto, né? Sempre. Mas o primeiro contexto, que é um comportamento que né? É da pessoa, ela que tem autoridade sobre aquele ato, que é sobre as escolhas. Então, alimentares. Né? O que eu vou comer? Então, toda vez que eu me alimento com alimentos industrializados, ultraprocessados, excesso de fritura, enfim... Açúcares, né? Muita coisa... porque, na verdade, todos os industrializados no rótulo, lá nos ingredientes, tá lá. Açúcar. Ou, às vezes, com outro nome, mas tá lá. Malta disfarçado mesmo. Eu sempre coloco isso. Leiam um rótulo. Maltodextrina, maltose, dextrose, maltitol, tudo isso. Frutose, açúcar demerara, açúcar mascavo. Então, tem até um estudo sobre isso, né? Quantos nomes o açúcar tem, né? São mais de 50 nomes, assim. São muitos. Tem que ficar muito atenta na leitura do rótulo. E aí, o que acaba acontecendo? Esses açúcares, todos esses açúcares, que o corpo não vai saber, não, é açúcar, não, é mal, né? Dextrose, não vai ter como. Ah, não, esse é demerara. Esse não, tá ok. Não, então, esse alto pico, né, de açúcar, de glicose que se instala no organismo, é o que vai desencadeando esse processo inflamatório, né? E aí, aumentando esse processo inflamatório, é onde, né, a gente sabe, a Andrea também aqui como endocrinologista e a Keren como também psiquiatra sabem, né? É bom a gente lembrar aqui que a obesidade, ela é o quê? Gatilho para desenvolver mais de 200 comorbidades, desde doenças psiquiátricas, né? Déficit de atenção, TDAH, ansiedade, né? Doença, depressão, e também todas as outras, diabetes, hipertensão, colesterol, dislipidemia, apneia, enfim. Então,
as escolhas alimentares, o processo inflamatório, né? Se a gente for pensar agora na pandemia, né? Nessa doença que acometeu tantas pessoas, que também foi gatilho para desencadear o quê? Inflamação. Foi o que a gente mais viu, inflamação. Tanto que até hoje a gente está colhendo o quê? Complicações da pandemia. Muitas pessoas estão tendo, né, distúrbios endocrinológicos, de tireoide, enfim, neurológicos, questão de memória. E por quê? Porque tudo isso está impactando na questão inflamatória. Sim. E aí entra o ponto que as pessoas querem uma pílula mágica para resolver tudo, mas não querem mudar a causa, o comportamento. Sim, perfeito. Não, e a pandemia foi realmente assim um divisor de águas para piorar, infelizmente. E essa questão da inflamação, que até na especialidade da Keren também, mas realmente tudo começa na alimentação.